Eita, Jesus maravilhoso, tudo bem com vocês, meus queridos? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo bastante interessante da parte do Senhor a respeito de missões e falar algo bastante interessante que enquanto nós estamos trabalhando, fazendo a obra do Senhor, Ele também está trabalhando conosco. Eu vou provar isso para você dentro da Bíblia Sagrada. Então, vamos lá. Jesus designou 70 discípulos e enviou para que eles fossem em todas as cidades por onde Jesus havia de passar. Então deixa eu explicar melhor para vocês. Como na época não tinha carro de som, não tinha rádio, não tinha esse serviço de mídia, então Jesus ele enviou os discípulos para anunciar nos lugares aonde ele havia de passar, o dia que ele ia estar em cada cidade, para que quando chegasse aquele dia, o povão já estivesse esperando ele, né? Então, hoje é muito fácil. Se fosse no dia de hoje, né? Jesus ele ia apenas mandar um áudio lá pro pastor: olá, pastor de Cesareia, eu vou estar aí dia 25 de maio, eu vou estar presente aí para me levar a palavra e para mim também exortar vocês, consolar e prepara o lombo aí. Mas Jesus não tinha esse serviço, né? Jesus não tinha o WhatsApp igual temos hoje. Então por isso foi que ele enviou os discípulos para fazer esse trabalho de mídia, esse trabalho de propaganda, para propagar a vinda dele, para falar o dia exato que ele está em cada cidade. E por quê? Porque se ele não fizesse esse trabalho, quando ele chegasse na cidade, não ia ter multidões para ele pregar. Uma curiosidade bastante interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Como na época não tinha caixa de som, não tinha essa tecnologia que tem hoje, então o que Jesus fazia? Quando ele ia pregar para as multidões, ele ia pregar aí para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que daria, todo mundo sabe que mulher na época com certeza tinha muito mais do que hoje, né? Que na época morria muito na guerra. Então com certeza se tinha 5.000 homens, provavelmente poderia ter 10.000 mulheres e menino, poderia ter também uns 10.000 meninos, 10.000 crianças. Então ali daria um total ali de umas 20.000 pessoas. Agora imagine Jesus pregar para 20.000 pessoas sem caixa de som, sem microfone. Então eu gostaria de compartilhar com vocês algo bastante interessante, uma técnica que ele usava bastante interessante. O que ele fazia? Ele observava o vento. Então digamos que o vento estava de cá. Então o que ele fazia? Ele ficava de cá e deixava a multidão de cá. Aí o vento levava a palavra até as multidões. Então nós servamos um Deus inteligente, né? Jesus é inteligente e ele sabia as técnicas para trabalhar. Então vamos lá. Então ele enviou ali 70 discípulos. E eu gostaria de falar para vocês algo bastante interessante, que Deus, ele trabalha para os seus servos. Enquanto nós estamos fazendo a obra do Senhor, ele está trabalhando por nós. Então vamos lá. Jesus enviou de 2 em 2 70 discípulos. E aí ele falou: olha, não levai bolsa, não levai alforje, não levai sandália, não se preocupa com nada, não precisa vocês levar bagagem, porque aonde vocês chegarem, vocês vão comer, não se preocupe, vocês vão dormir, vão fazer obra e deixa o resto comigo. E aí ele enviou ali os 70 discípulos. E na missão eles foram bem sucedidos, eles expulsaram os demônios, curaram os enfermos, tudo que Jesus havia dito para eles. E aí eles voltaram com muita alegria. E aí Jesus perguntou: e aí, como que foi lá o trabalho? Aí eles falaram: rapaz, foi magnífico, os demônios se humilharam perante nós expulsamos o demônio, nós curamos pessoas, ressuscitamos mortos. E aí Jesus falou: olha, não vos alegrais porque os demônios se humilham perante vós.
Eu vi Satanás descer do céu como raio, e eu dei autoridade para vocês pisar na cabeça dele. Eu dei autoridade para vocês sobre os demônios, mas não vos alegrais, porque os demônios se humilham perante vós, mas alegrai-vos antes, pelo vosso nome está escrito nos céus. E eu vou falar um mistério para vocês aqui, que eu quero falar que Deus ele trabalha por nós enquanto nós estamos fazendo a obra. É isso que eu quero falar para vocês, quero deixar bem claro. Então o que aconteceu? Ele falou para eles que não precisava eles levar nada, né? Então eles não levaram nada. E aí depois Jesus perguntou para eles: e aí, daquela vez que eu enviei vocês para fazer a obra, faltou alguma coisa para vocês? Eles falaram: olha, Senhor, não faltou absolutamente nada. Então, para você entender melhor isso aí, o Espírito Santo me deu uma revelação a respeito disso aí. Por que Jesus não queria que eles se preocupassem com nada? Por que Jesus queria ficar no controle de tudo para que eles pudessem fazer a obra? Então, o Espírito Santo me fez entender o seguinte: um jogador de futebol, ele ganha muitíssimo. Todo mundo sabe que um jogador de futebol ganha bem. E ele tem uma regalia tremenda, tem mulheres para ajeitar a cama deles, tem pessoas ali para lavar as meias deles, lavar as roupas deles, tem pessoas ali para engraxar a chuteira deles. Então você se pergunta, mas por quê? Por que esses jogadores ganham tão bem e tem pessoas para fazer esse trabalho aí? Não seria muita regalia para eles? Mas isso é estratégico. O técnico ele sabe que se ele estiver preocupado com a chuteira suja, com a chuteira que tem que engraxar, que ele tem que se preocupar com a roupa que ele tem que lavar, e ele tem que se preocupar em arrumar ali o seu quarto, o desempenho dele no gramado será bem menor, com certeza. Então Deus, sendo sabedor disso, ele não quis que os discípulos se preocupassem com nada. Então os discípulos somente foram fazer a obra, e quando chegou lá não faltou absolutamente nada. Então Deus ele trabalha enquanto nós estamos fazendo a obra. Então não precisa, quando você estiver fazendo a obra do Senhor, não precisa você preocupar com o que você vai comer, com o que você vai vestir, ou aonde você vai dormir. Não precisa. Ele falou que você não precisa se preocupar nem com o que você vai falar. Ele falou para os discípulos o seguinte: olha, não vos preocupais quando vocês forem levados perante as autoridades. Não se preocupais com o que vão dizer, porque naquele momento o Espírito Santo ele vai dar a palavra nas vossas bocas para vocês falarem. Não se preocupem, ide fazer a obra. Então é muito maravilhoso servir aí esse Deus tão inteligente que é Jesus Cristo. Então tá aí o recado, vai fazer a obra do Senhor e o Senhor cuida de você. E eu gostaria também que você desse uma olhadinha lá em outros vídeos aí que nós postamos. Você que quer ser um verdadeiro cristão, você que quer ser uma tipologia de Cristo, dá uma espiadinha lá, Jó, a tipologia de Cristo. E aí você vai ver se você se encaixa ou não nisso aí, e você vai ver se você é ou não um cristão verdadeiro. E você vai ver também se você se encaixa ou não no reino de Deus, e você vai ver que se você se encaixar no reino de Deus, as coisas vão vir para você assim, ó, facinho. Por quê? A Bíblia diz o seguinte: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você vai descobrir aí na vida de Jó o segredo da sua prosperidade. Você aí que gostou aí dessa mensagem, ajuda a gente a divulgar esse canal, se inscreve, faça o seu trabalho aí, porque você também vai estar juntamente conosco evangelizando, e você também vai ser um dos discípulos aí enviado aí para essa grande obra. Porque você vai observar que quando Jesus enviou os 70, ele falou o seguinte: olha, a seara é grande, mas são poucos ceifeiros. Então é o seguinte, se você quer ser um dos ceifeiros, a oportunidade é agora. Divulgue isso aí, deixa Deus te usar. E eita, Jesus maravilhoso!